Há muito tempo, quando o rei Nabucodonosor era o governante da Babilônia, ele teve um encontro com Jesus. Imagine-se como um rei, 603 anos antes de Cristo, deparando-se diretamente com Jesus. O que você faria nessa situação? Muitas pessoas não sabem que Jesus já esteve presente no Antigo Testamento, como é contado no livro de Daniel, que se passou na Babilônia, onde Nabucodonosor governava. Nabucodonosor era um líder cruel e orgulhoso, que gostava de fazer muito mal às pessoas. Depois de conquistar a Síria, ele voltou sua atenção para o Egito, seu maior inimigo na época. E como Judá estava em seu caminho, ele queria eliminá-lo para realizar seu sonho de governar um grande império. Para consolidar seu poder, Nabucodonosor decidiu construir uma enorme estátua de ouro, com 27 metros de altura, em um campo de uma província chamada Dura. Ele queria que todos se dobrassem diante dela em uma cerimônia grandiosa. Durante o evento, os líderes foram convocados a se prostrar diante da estátua, e quem desobedecesse seria lançado em uma fornalha quente. Todos obedeceram, exceto 3 jovens hebreus: Sadraque, Mesaque e Abednego. Alguns informantes invejosos notaram que esses jovens não se curvaram e denunciaram a Nabucodonosor. O rei ficou furioso, e deu aos jovens uma última chance de se curvar à estátua, ou enfrentar a morte na fornalha. Os jovens, corajosos e confiantes em Deus, se recusaram a adorar a estátua. Mesmo diante da ameaça de serem queimados vivos, eles escolheram obedecer a Deus. Nabucodonosor ficou ainda mais furioso, e ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha, algo extraordinário aconteceu. Nabucodonosor não viu somente 3, mas 4 homens, e nenhum deles foi queimado pelo fogo ardente. Este 4º homem é considerado como a presença de Jesus na fornalha, ao lado dos jovens hebreus. Isso nos ensina que mesmo nas situações mais difíceis, podemos confiar na presença constante de Jesus. Ele está sempre conosco, mesmo quando não percebemos. E Deus pode surpreender, até mesmo aqueles que têm corações endurecidos contra Ele. A fornalha era grande o bastante para eles caminharem livremente dentro dela. Eles não foram queimados, mantendo sua integridade física. Eles caminharam nas chamas como se estivessem em um lugar agradável, demonstrando tranquilidade. Portanto, a resposta à pergunta sobre se alguém pode andar sobre brasas sem se queimar é sim. Eles não pretendiam se proteger, mas andaram confiantes no meio das chamas, confiando que o mesmo Deus que os protegeu na fornalha os livraria dela. Nabucodonosor estava errado ao pensar que era uma pessoa mais poderosa, mas como isso o afetaria ao enfrentar uma força muito maior, como registrado em Daniel 3? Ele ainda teria autoconfiança para exigir adoração dos outros como se nada tivesse acontecido? Nabucodonosor chegou na porta da fornalha e chamou Sadraque, Mesaque e Abednego de servos do Deus Altíssimo. Quando esses 3 homens saíram do fogo, ficou claro que o fogo não tinha efeito sobre eles. Seus cabelos, roupas e corpos estavam intactos, sem cheiro de fumaça. Notavelmente, nenhum fio de cabelo de suas cabeças foi queimado no processo de ser lançado na fornalha. O que parecia impossível, sobreviver à intensa fornalha, tornou-se uma realidade milagrosa, revelando a soberania de Deus aos incrédulos. A fé desses homens confirmou 3 coisas fundamentais: a crença inabalável no único Deus verdadeiro, a confiança no Deus soberano capaz de libertar do mal, e a fé revelada pela confiança de que Deus é o único que poderia resgatar todos eles. Essa fé exemplifica que Deus pode nos libertar de nossos próprios problemas e provas. Como cristãos, entendemos que Deus tem a capacidade de nos libertar, embora não sempre da maneira que esperamos. Mesmo quando não compreendemos totalmente o propósito de uma provação, Deus nos pede para confiar nele, mesmo quando a jornada é difícil. O exemplo de Jó,
que manteve sua fé apesar da intensa prova, demonstra uma compreensão profunda. Mesmo diante do sofrimento, ele afirmou: mesmo que ele me mate, ainda assim esperarei nele. Conscientes de que Deus não promete uma vida livre de sofrimento ou morte, a garantia reside em sua presença constante. Em tempos difíceis, a postura dos 3 jovens é um exemplo notável. Eles disseram ao rei: mesmo que nosso Deus não nos livre, queremos que saiba, ó rei, que não serviremos a seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que você deseja. Essas palavras ressoam como uma das declarações mais cheias de fé já feitas. A incrível proteção contra o fogo experimentada por Sadraque, Mesaque e Abednego deixou Nabucodonosor muito surpreso. Enfrentar desafios por causa da nossa fé pode ser difícil, mas a certeza de que Deus está conosco nos ajuda a superar. Mesmo nos momentos difíceis, a esperança permanece, pois a vida após a morte é garantida para aqueles que amam e obedecem a Deus. A história desses fascinantes jovens, que desafiaram o poderoso rei Nabucodonosor, ressoa através do tempo. No livro de Daniel, suas ações representam uma forma de desobediência civil, resistindo a um decreto governamental que vai contra os princípios divinos. É notável a mudança em Nabucodonosor. Ele abandonou os deuses que adorava, passando a exaltar o Senhor, e orientou seus súditos a adorarem apenas o Deus Todo-Poderoso. Os líderes religiosos hoje podem buscar sinais regulares do poder e da glória de Deus para orientar seu zelo em servir ao único Deus verdadeiro. Ao considerar uma intervenção divina, Nabucodonosor proclamou uma vitória ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, decretando duras consequências para quem ousasse falar contra esse Deus. Jesus é citado de maneira diferente no Antigo Testamento, mas sua presença é evidente. Ele é enfatizado em toda a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, revelando a continuidade da revelação divina. Jesus confirmou a validade das referências a ele no Antigo Testamento, explicando que as Escrituras testemunharam sobre sua presença. Ele destacou a continuidade da obra divina ao longo do tempo, apontando para sua própria identidade na narrativa bíblica. Um momento significativo dessa revelação ocorreu em sua ressurreição, onde mais de 300 profecias do Antigo Testamento foram cumpridas em sua vida, incluindo aquelas relacionadas a seu nascimento, ministério e morte, como Isaías 7 versículo 14, e outras passagens. Jesus surpreendeu o sistema religioso ao ler Isaías 61 na sinagoga de Nazaré, proclamando que o texto foi cumprido em sua vida, conforme registrado em Lucas 4 e versículos 18 a 21. Além disso, as cristofanias, aparições pré-encarnadas do Filho de Deus, são outra forma pela qual Jesus é revelado no Antigo Testamento. No entanto, há uma profundidade adicional na identificação de Jesus nas Escrituras antigas. Nós as chamamos de tipos. Tipos são pessoas ou eventos do Antigo Testamento que prefiguram algo no Novo Testamento. A vida de José, por exemplo, é considerada um tipo, que reflete a vida de Cristo. Eventos históricos também servem como símbolos do que Deus realizará no futuro por meio de Cristo. Quando Deus chamou Abraão para oferecer Isaque como sacrifício, Abraão profetizou que Deus providenciaria o cordeiro para o holocausto, apontando para a oferta sacrificial de Jesus no Calvário. Assim, Jesus não é apenas uma figura do Novo Testamento. Ele está presente em várias passagens do Antigo Testamento. Ele é o Messias prometido por Deus, e pode-se afirmar que Jesus é a razão de toda a Bíblia. Ele é a palavra viva que nos guia em direção à oferta divina de reconciliação, à esperança do perdão e à vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E para você, quem é Jesus Cristo de Nazaré?